Bom, já são 1h30, né? Hora do início da nossa aula. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui no início a nossa tela. Não, vou deixar essa parte mudando de demanda, vou compartilhar agora, que é melhor. Quem assistir a aula gravada verá também. Vou mostrar aqui um pouquinho aqui do nosso calendário, né? E dia 21, foi semana passada, foi nossa avaliação da unidade 2, né? Aqui estava a avaliação e as instruções para a avaliação. Bom, isso já foi, as notas já foram lançadas, está lá no portal para todo mundo. Hoje nós estamos aqui na aula 09, dia 28/10, né? Nossa última aula de outubro, né? Hoje o conteúdo é função exponencial e logarítmica. Em breve nós teremos os vídeos aqui nessa sessão, mas o que eu quero deixar gravado e também aí de mensagem para quem está online nesse momento é nosso próximo encontro, aula 010, que é no dia 4 de novembro, né? Já é a avaliação da unidade 3, tá? Então não se percam. Aula hoje, avaliação na semana seguinte e final, já acaba também, tá? Então não se percam. Hoje aula, semana que vem avaliação. Essa avaliação acontecerá da mesma maneira que estão acontecendo as outras avaliações. Eu vou deixando o PDF ali, vocês baixam o PDF, tem um prazo para responder e me entregar. Vai ser da mesma maneira. E aí vocês já sabem, a média aritmética das 3 avaliações tem que ser igual ou maior que 7 para aprovação direta. Se for menor que 7, porém maior ou igual a 5, tem que fazer a prova final. Se for menor que 5, está reprovado. A prova final, eu entrarei em contato aqui pelo próprio SIGA-A, vou deixar o recado da prova final, apenas se houverem alunos para fazer a prova final, né? Que ficarem com nota entre 5 e 7. Bom, reforço mais uma vez, então, semana que vem, a nossa última prova da unidade 3. Agora nós vamos para a nossa aula. Nossa aula de hoje está dividida em 2 partes, né? Uma parte aí com função exponencial e a outra parte com função trigonométrica. Deixa eu ver se está aparecendo certinho. Luiz, confirma para mim se você está ouvindo e vendo a apresentação de forma clara. Está ouvindo também meu áudio perfeitamente? Beleza, então seguimos. Começamos com a função exponencial e a função logarítmica, né? Primeiro vamos falar dela e no segundo momento a gente vai falar um pouquinho de trigonometria, mas inicialmente a função exponencial e logarítmica. O estudo das funções exponenciais e logarítmicas, eles são muito importantes, principalmente na matemática aplicada, né? A função exponencial ela tem uma aplicação direta em problemas do mundo real, como, por exemplo, crescimento populacional, juros compostos é uma função exponencial, decaimento de materiais radioativos, né, meia-vida, né? Por exemplo, você quer determinar qual é a idade de um fóssil, né? Precisa trabalhar com decaimento, né, que é uma exponencial específica, né? Os juros compostos talvez seja o primeiro contato que a gente tem com função exponencial, progressão geométrica e assim por diante. E se as funções exponenciais têm esse tipo de importância, então fica claro que as funções logarítmicas têm as mesmas importâncias, além de outras. Digo isso porque a função logarítmica, vocês verão a seguir, que será definida como uma função inversa da função exponencial. É por isso que a gente estudou funções bijetoras anteriormente. Definimos função inversa. Por quê? Porque aqui, por exemplo, a gente vai definir a função logarítmica como uma função inversa da função exponencial. Vamos começar com um pequeno probleminha que traz a ideia de função exponencial, que é o de crescimento populacional. O problema que eu tenho aqui é o seguinte: em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora.
e se dobra a cada hora, então estamos falando de algo que cresce exponencialmente. Considerando que essa população se iniciou com 1.000 bactérias, é possível dizer quantas bactérias haverão após 10 horas? Após quantas horas haverão 32.000 bactérias? Vamos analisar. Aqui eu tenho uma tabelinha. O tempo, né? Hora zero. No momento zero você tem 1.000 bactérias, de acordo com o problema. Na primeira hora você tem o dobro, que é 2.000. Na segunda hora você tem o dobro da primeira hora. Então você tem 4.000. Na terceira hora você tem o dobro da segunda hora, você tem 8.000. E vai dobrando, né? A gente nota então que é um crescimento muito rápido. Por isso que a gente sempre fala que uma coisa tem crescimento exponencial é porque ela cresce muito rapidamente. Qual é a regra matemática que está modelando essa situação aqui? Nesse caso aqui, a regra matemática, se eu considerar a variável independente como t, a regra matemática vai ser 1.000 vezes 2 elevado a t. Porque está dobrando a cada hora que se passa e começou com 1.000. Né? Se você substituir qualquer valor desse nessa fórmula, você vai ver que se obtém os valores da segunda coluna. Por exemplo, para zero, 2 elevado a zero é 1, 1 vezes 1.000 dá 1.000. Para 1, 2 elevado a 1 é 2 vezes 1.000 dá 2.000. Para 2, 2 elevado a 2 é 4 vezes 1.000, 4.000. E assim por diante. Né? Esse tipo de expressão aqui caracteriza uma função exponencial específica. É muito bom a gente tomar cuidado para não confundir funções exponenciais com funções polinomiais. Funções polinomiais são aquelas funções do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, assim por diante. Lá, a tua variável era a base e o expoente era um número fixo. Aqui é o contrário, a tua base é um número fixo e quem está variando é o teu expoente. Então, essa função aqui, ela cresce, né, assim, de maneira grosseira, muito mais rápido do que as funções polinomiais. Não confunda, então, funções exponenciais com funções polinomiais. Né? Então, agora a variável independente está no expoente e não mais na base da potência. Se aquele é um exemplo de função exponencial, eu posso passar, então, para uma definição formal de função exponencial. Essa que você vê na tela no momento. Dado o número A real, maior que zero e diferente de 1, uma função cujo domínio é o conjunto dos reais e contradomínio é o conjunto dos reais positivos, né, estritamente positivos, exclui-se o zero também, e ela é dada por A elevado a x. Né? O A, conforme você já viu, é um número real específico, que não pode ser nem negativo e nem 1. E nem zero também. Esse tipo de função é uma função exponencial de base A. O A é a base dessa função. Né? A gente pode brincar e variar essa base, aí, mexer um pouco com essa base, e teremos funções exponenciais diferentes. Tá? Então, observações. Nós temos algumas restrições para o valor do A. Né? O A tem que ser maior que zero e tem que ser diferente que 1. Né? Por que o A tem que ser maior que zero e diferente que 1? Vamos entender. A igual a zero e x menor que zero, não existiria um A elevado a x real, né? Basta você pensar aí na situação. Para o A igual a 1, a gente teria uma função constante, f de x igual a 1. Né? Também não se encaixaria no que a gente quer. Então, você tem que ter noção que o A é qualquer número real, desde que maior que zero e diferente de 1. Temos aqui alguns exemplos. Olha, menos 2 elevado a x, né? O A seria negativo, 0 elevado a x, o A seria igual a 0, ou 1 elevado a x. Nenhum desses três primeiros casos são funções exponenciais. Nenhum deles. Né? Porque o A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Já nos dois exemplos seguintes, nós temos 2 elevado a x e meio elevado a x. Né? São duas funções exponenciais. Note, então, que o valor do A pode ser positivo, mas tem que ser diferente de 1. Né? Então, valores entre o 0 e o número 1 são admitidos, desde que não sejam iguais a zeros ou igual a 1. Mas pode ser
meio, um terço, um quarto, 0,1, valores entre 0 e 1 são admitidos para serem base das funções exponenciais. E para entender um pouco melhor, né, eu disse também que o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais positivos. Vamos pegar aqui uma função exponencial específica, nesse caso 2 elevado a x, e vamos construir o gráfico dela. Para fazer a construção do gráfico, eu peguei valores aleatórios de x, indo de menos 3 até 3, né? De menos 3 até 3. Calculei as imagens, né? Basta você pegar a função aqui e substituir o valor do x, você obterá a imagem. Por exemplo, para menos 3, você fica com 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 dá 1/8. 2 elevado a menos 2 dá 1/4. 2 elevado a menos 1 dá meio. 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. Pronto, tem alguns pares ordenados, né? Alguns pontos do meu gráfico. Aqui do lado, coloquei o plano cartesiano e coloquei esses pontos aqui no plano, né? Dá para ver a curvinha que vai se formando aqui, né? A gente vê que aqui, inicialmente, nós temos valores pequenos, né? 1/8, 1/4, 1/2, são valores pequenos, né? São esses valores aqui. Então, próximos da abscissa. E depois eles começam a crescer rapidamente, que é a característica da função exponencial. E agora, aí na tela em verde, aí traçado o gráfico da função exponencial. Você percebe, então, que ela está próxima da abscissa, né? E depois ela começa a crescer, e quando você vê, ela escapa, né? Começa a crescer muito rápido. Essa é a característica da função exponencial. Se eu expandir esse gráfico aqui para o lado... Agora foi difícil dizer direita e esquerda por causa da posição da pessoa que está assistindo essa aula. Mas para o lado negativo do eixo X, cada vez mais a curva em verde estará cada vez mais próxima de zero. Mas note que coisa interessante, nunca vai ser zero. Nunca. Né? Por que nunca vai ser zero? Se eu voltar aqui um pouquinho, aqui, ó, eu vou ver que o meu contradomínio, né, tem um asterisco aqui no contradomínio que exclui o zero. Então, o zero não faz parte do contradomínio. Na verdade, então, isso aqui fica muito próximo do zero. Eu poderia dizer que se aproxima de zero, né, à medida que a gente caminha para menos infinito na abscissa, no eixo X, os valores de y caminham para zero, mas jamais vão atingir o zero. Em contrapartida, se eu caminhar para o lado positivo, os valores da função vão disparar e vão começar a crescer de forma muito rápida, o que é a grande característica da função exponencial. Se a minha função exponencial, o valor da base for maior que 1, o gráfico será crescente, né? Vou voltar um pouquinho. Eu tinha dito aqui que o valor da base, ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Né? Então, eu poderia dizer que ele está entre 0 e 1 ou que ele é maior que 1. Se ele for maior que 1, que é o caso dessa função, 2 elevado a x, ou de todos os gráficos que aparecem aqui nesse slide, a função será sempre crescente, né? A diferença é a pressa dela crescer, né? É o quão rápido ela cresce. Mas se a base for maior que 1, será sempre crescente, né? Aí aqui eu comecei colocando um valor extremamente alto para a base, né? O valor que está ali é 1 milhão, 1 milhão elevado a x. Você percebe, então, que quando é 1 milhão elevado a x, a curva em azul, ela caminha muito próximo do valor de y igual a zero, até muito próximo do x igual a zero aqui. E quando ele começa a crescer, ele também cresce muito rápido, né? É quase quadrado aqui. Se eu começar a diminuir o valor do x, eu começo a perceber o quê? Ó, vou diminuindo, volto lá no início, 1 milhão, e começo a diminuir. Vocês percebem que é sempre crescente, mas se eu começo a diminuir o valor do A, ele começa a crescer um pouquinho mais devagar. Aí eu tenho o A 1.4, que é maior que 1. Né? 1.2, 1.09, 1.05,
1,01 aqui ainda está crescendo, né? E não se engane, apesar desse intervalo que você está vendo parecer que ela está quase constante, a hora que ela pega embalo ali, ela vai crescer muito rápido, mesmo a base sendo muito próxima de 1, tá? A igual a 1 não pode ser base, está excluído dos valores que A pode admitir, né? Bom, depois de mostrar que ela é sempre crescente quando o valor da base é maior que 1, a gente passa para a situação em que o valor da base está entre 0 e 1. Aqui eu tenho um exemplo, o meio. Meio é o 0,5, né? Está nesse caminho entre 0 e 1. O que aconteceria com a função? Vamos fazer o gráfico. Novamente, peguei valores de menos 3 até 3 para x, substituí no lugar de x e encontrei o valor da função. Meio elevado a menos 3 dá 8, meio elevado a menos 2 dá 4, meio elevado a menos 1 dá 2 e segue, né? O que eu observo? Eu observo que agora a função terá um gráfico decrescente. É muito parecido, mas é decrescente nesse momento. Então, se a minha base está entre 0 e 1, é maior que 0 e menor que 1, o gráfico da função é decrescente. Né? Então, olha aqui situações em que o gráfico da função está entre 0 e 1. Todas elas o gráfico é decrescente. Muda alguma coisa de uma para outra, mas sempre é decrescente. 0,01 elevado a x, 0,1 elevado a x, 0,25 elevado a x, 0,5 elevado a x, 0,75 elevado a x, 0,9 elevado a x, 0,99 elevado a x, mas sempre decrescente. Essas são as características da função exponencial e é dessa maneira que você constrói o gráfico da função exponencial. Aqui eu poderia... Né? Essa é a definição de função exponencial, trouxe novamente para você contemplar, né? E a gente pode concluir sobre o gráfico da função exponencial o seguinte: o gráfico da função exponencial não toca o eixo x nunca, né? Ele não passa pelos quadrantes negativos, o terceiro e o quarto quadrante. O gráfico ele é crescente quando a base é maior que 1 e é decrescente quando a base é maior que 0 e menor que 1. Essa função ela é bijetora porque o domínio e contradomínio são especificados na definição da função. Né? Esse domínio e esse contradomínio ele é especificado para que não haja dúvida, para que ela seja bijetora. Se ele não fosse, essa função não conseguiria ser bijetora, né, pela aparência do gráfico. Mas como o contradomínio ele já vem aqui totalmente especificado, que são apenas números reais positivos, então essa função consegue ser bijetora. Ou seja, ela vai admitir uma inversa, e essa inversa será a função logarítmica. Né? Antes disso, eu tenho um exemplo aqui que eu não vou resolver agora. Quem estiver assistindo a aula pode vir depois voltar nesse exemplo e resolvê-lo. Né? É um exemplo aí para mostrar um pouco da aplicação da função exponencial. Né? Nesse caso aí, é a questão do carbono, C14. E se você olhar, você consegue enxergar que é uma função exponencial. É claro que é uma função exponencial que aparece alguns outros elementos a mais, um A0 multiplicando, um número dividindo o expoente, mas ainda assim você percebe que a base é um número meio, né? Qual que é o significado disso, da base ser o número meio? O significado disso é que se trata de uma função decrescente, né? Até porque você está falando da meia-vida do carbono C14, significa que é uma função que decresce mesmo, né? Que a atividade radioativa decai, né? Essa é a ideia. Essa daí é um exemplozinho fácil de resolver, depois vocês resolvem. Antes de passar para a função exponencial, né? Tá, aqui tem até o gráfico dessa função, né? Do exemplo. Mas antes de passar para a função exponencial, eu vou mostrar um pouquinho do GeoGebra, como funciona dessa maneira. Vou parar o compartilhamento aqui do PDF e eu vou mostrar um pouquinho do GeoGebra. Fazer um pouquinho do GeoGebra. Se aparecer, gente.
coloquei aqui no GeoGebra uma função exponencial, a elevado a x. No momento inicial, o valor do a é 1, certo? Então, eu vou mexer um pouco com o valor do a para vocês verem aquilo que eu falei. Olha só. Se eu pego valores de a maiores que 1, o gráfico é crescente. E se eu pego valores de a menores que 1, o gráfico é decrescente. Olha aí. Zero não pode ser, né? Tem que ser valores maiores que zero. Decrescente, decrescente. Quando chega no 1, não tem função exponencial, o a não pode ser 1. Mas quando passa do 1, as funções ficam crescentes. É isso que o valor do a faz, né? Já discuti com vocês. Eu coloquei um número b multiplicando o a, né? Para a gente ver o que o b faz se eu tiver uma constante multiplicando. Se eu tiver uma constante, ela vai fazer o quê? Vou até alterar aqui um pouco para vocês verem. Olha o que a constante vai fazer. Ela vai apressar um pouco a vida da função. E a constante, se ela for negativa, ela vai conseguir fazer esse gráfico vir aqui para baixo, né? Que daí tudo pode, né? Se tiver uma constante. Qual que é a ideia disso aqui? A ideia disso aqui é ilustrar para vocês novamente aquele exemplo que vocês têm aí, que é esse exemplo da atividade radioativa, né? Você percebe aqui que a curva está daqui para cá, né? Bom, isso aí é, evidentemente, a função exponencial. Passamos para a função logarítmica. Para passar para a função logarítmica ou logarítmica, eu preciso lembrar do significado do logaritmo, né? Vocês já viram muito essa expressão, né? Log de b na base a igual a c. O que significa log de b na base a igual a c? Né? A pergunta aqui seria a elevado a quanto da b? A elevado a quanto da b? A resposta é a elevado a c da b. Essa é a pergunta. Então, por exemplo, se você tem log de 8 na base 2, a pergunta é 2 elevado a quanto dá 3? Dá 8. 2 elevado a quanto dá 8? 2 elevado a 3 dá 8. Então, a resposta de log de 8 na base 2 é 3. Né? E isso nos leva à definição de função logarítmica. Também é uma função com aquele mesmo azinho que é a base da função exponencial, com as mesmas restrições, aquele valor tem que ser voltando, a nossa conexão caiu brevemente, teve uma queda de energia por aqui, a conexão caiu, mas em 5 minutos, né, já estamos restabelecidos aí, vamos continuar com a aula. Né? Voltamos para a apresentação e continuamos aí falando das funções logarítmicas, tá? Então, conforme eu já estava, deixa eu só observar aqui, certo, gravando, tudo bem, voltamos então. Né? Então, estava falando aí que, evidentemente, a função que faz o papel inverso da função exponencial é a função logarítmica, e que ela também tem essa restrição do valor da base, né? Tem que ser um número maior que zero e diferente de 1.
Notem, então, que se a função exponencial levava o número de R para R positivo, aqui vai de R positivo para R, né, já que vai fazer o papel inverso. E a expressão vai ser log de x na base A, né? A f de x é igual a log de x na base A. Né? As funções logarítmicas mais usadas são as de base 10, né? Simplesmente se escreve logaritmo, base 2 e a base E, que é o logaritmo natural. Né? Acontece, então, o seguinte, que às vezes na sua calculadora, você só tem a base 10 e a base E, né? Que é o LN, LN lá. Então, como é que você vai calcular, por exemplo, o logaritmo da base 2? Né? Às vezes você pega a sua calculadora e não tem lá uma maneira de calcular um logaritmo da base 2. Né? Existe uma formulazinha que a gente aprende no ensino médio, e que eu vou trazê-la aqui novamente, que é chamada mudança de base. Qualquer logaritmo que você tem numa base específica, aqui, por exemplo, uma base, né? Se você tem um logaritmo que está na base A, você consegue trazer para uma base B. Né? Você consegue mudar a base do logaritmo, basta usar essa regra aqui. E para ilustrar essa regra, eu dou um exemplo. Por exemplo, o logaritmo de 8 na base 2. Suponha que eu queira calcular isso na calculadora. E na minha calculadora não tem logaritmo de base 2. Então, eu vou aplicar a regra. Eu estou aqui, ó, logaritmo de 8 na base 2. Então, eu vou escrever logaritmo de 8 na base que eu quero, dividido por logaritmo de 2 na base que eu quero. Né? Suponha, então, que a base que eu queira é a base 10. Fica assim, log de 8 sobre log de 2. Né? Base 10 eu não escrevo a base, tá bom? E esses dois valores aqui eu vou conseguir calcular na minha calculadora. Poderia também usar o ln, que é o logaritmo na base E, tá? ln de 8 dividido por ln de 2. Né? Tudo isso aqui vai dar o resultado 3. Dito isso, vamos para o gráfico da função logarítmica, né? Eu coloquei aqui o primeiro caso quando o valor de A é maior que 1, tá? Aqui está escrito maior que 0, mas eu queria ter escrito aqui, na verdade, maior que 1. Né? Aqui no caso é 2, a base, que é um número maior que 1. E aí, eu coloquei valores de x, né? E calculei os valores de y. Na verdade, como é uma função inversa, eu peguei a mesma tabelinha que eu tinha feito do 2 elevado a x, né? Joguei aqui o valor de y como x, e o de x como y aqui, porque é uma função inversa, né? Para não ter trabalho de calcular. Mas se eu quisesse, poderia ter calculado. Mas isso aqui já me dá alguns pontos que eu posso colocar no plano cartesiano. Né? Esses pontos estão aqui em azul aqui, ó, onde estou passando o mouse, né? do lado direito do meu plano cartesiano. E esses pontos aqui acima da abscissa aqui, que não estou acima da abscissa, é da função exponencial que a gente tinha visto anteriormente. Então, de verde está o gráfico da função exponencial, 2 elevado a x, e de vermelho o gráfico da função logarítmica, né? A função log de x na base 2. Né? Na verdade, a função log de x na base 2 é a função inversa de 2 elevado a x. Né? A gente consegue ver que os dois gráficos são simétricos em relação ao gráfico da função identidade, que é essa que está em vermelho pontilhada na tela. Então, lembra que o domínio da função exponencial era todos reais, mas o contradomínio era só os reais positivos? A gente percebe que o domínio da função logarítmica é só os reais positivos, já o contradomínio são todos os reais. Da mesma forma que a gente fez a brincadeirinha com o valor de A maior que 1, nós podemos pegar um valor de A menor que 1. Apresento na tela, em verde, o gráfico daquela função exponencial meio elevado a x, que é decrescente, e o gráfico da função log de x na base meio, também decrescente. A gente vê que os dois são simétricos em relação ao gráfico da identidade. Aqui também tem um exemplo, né, trabalhando com a função logarítmica. Né? É um exemplo interessantíssimo. Também não vou trabalhar esse exemplo agora, porque principalmente depois da queda de energia aqui, que a nossa aula vai ficar dividida em duas, né? Os alunos que estavam online acabaram saindo e essa aula está ficando apenas gravada. Então, vou deixar esse exemplo aí também para vocês resolverem, tá? Seguimos, né? Aqui o gráfico da função logarítmica. E era isso aí que eu tinha para trazer de função logarítmica, né? A definição de função exponencial, a definição de função logarítmica,
como fazer o gráfico da função exponencial e como fazer o gráfico da função logarítmica. Nós vamos passar agora para as funções trigonométricas, mas eu quero deixar essa mensagem bem clara para quem assiste essa aula. Pessoal, façam esboços de gráficos, bastante. Brinquem bastante com o gráfico, vou cobrar na prova, tá? Essa questão dos gráficos. Então, façam gráficos de funções exponenciais e logarítmicas e fiquem de olho quando é que a função cresce, quando é que decresce. Essas coisinhas, tá bom? Vou encerrar essa parte de função logarítmica e vou começar a parte de funções trigonométricas. Funções trigonométricas, né? Agora sim, vamos lá? As funções trigonométricas, elas também têm muitas aplicações. Só que as aplicações das funções trigonométricas, elas estão mais relacionadas com fenômenos periódicos, né? Então, se você imaginar um aluno aí que seja, por exemplo, do curso de engenharia mecânica, né? Ou se você simplesmente imaginar uma roda de uma carroça girando, uma roda gigante girando, qualquer coisa assim, você está imaginando fenômenos periódicos. Né? Pensa na roda do carro girando. Você marca um pontinho e fala assim, esse pontinho está no ponto mais alto, ele volta, passa próximo do chão, depois do mais alto. Ele fica fazendo aquilo em um período. Né? As coisas assim vão acabar sendo modeladas por funções trigonométricas. Quanto a essa importância das funções trigonométricas, eu vou deixar aqui também para quem quiser voltar depois desse slide para a aula e dar uma olhada nesse problema. Esse aqui é um problema do Enem, tá? Vocês vão ver aí que é uma questão de uma função periódica, evidentemente, né? Uma função senoide, cujo gráfico é senoide. E você teria que dizer qual dessas alternativas aí é a resposta correta. Vou deixar que vocês resolvam depois disso aí, tá? Essa é uma questão do Enem. Boa de ganhar a prova. Seguimos. A gente entender as funções trigonométricas, a gente começa na trigonometria do triângulo retângulo. Eu tenho na tela um triângulo retângulo, né, grandão, e eu sei algumas informações de trigonometria. Eu sei que o seno desse ângulo beta é cateto oposto, que é essa medida, dividido pela hipotenusa, que é essa. Já o cosseno desse ângulo é cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. A tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. A cossecante é hipotenusa sobre o cateto oposto, a secante é hipotenusa sobre o cateto adjacente, e a cotangente é cateto adjacente sobre o cateto oposto. Mas vamos focar no seno, cosseno e tangente. Uma coisa interessante, bom, a primeira coisa é que isso vale no triângulo retângulo, tá bom? Vou deixar isso bem claro. É que aqui, se eu diminuir um pouquinho esse triângulo, nota aqui que eu fiz um triângulo maior e fiz algumas versões menores do triângulo em que eu mantenho o tamanho do beta. Mantenho o tamanho do beta, mantenho o tamanho desse outro ângulo aqui, né? Aqui é igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui, tales, né? E aqui embaixo também, qualquer um desses lugares, eu poderia colocar o de 90. Então, mantendo os ângulos, mesmo que eu diminua o tamanho do triângulo, essas razões não mudam. Não mudam. Né? Então, não importa se eu peguei um triângulo maior ou menor desses aqui, eu vou obter o mesmo número quando eu calcular o seno do beta. Né? O importante é que o beta não mude, os ângulos não mudem. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu conseguiria colocar esses triângulos dentro de uma circunferência. Né? Eu conseguiria inscrever o triângulo em um quadrante de circunferência. Né? Mostrei aqui, ó. Né? Aqui o ângulo de 45, né? Se eu fosse calcular o seno, o seno tangente de 45, não importa se eu pegar o grandão, se eu pegar esse do meio ou o menorzinho, todos vão me responder a mesma coisa. E eu consigo colocar todos dentro de uma circunferência e isso não vai fazer diferença. Mas, já que eu posso fazer isso, eu vou escolher o caso em que meu triângulo tem o comprimento da hipotenusa igual a 1, porque ele poderá ser inscrito na circunferência, né? Se tivesse a circunferência de raio 1, o raio dela vai ser 1, então a hipotenusa vai ser igual a 1, né?
Isso não vai tirar generalidade das minhas razões, vai ficar a mesma coisa, né? Esses triângulos, não importa o tamanho deles, a razão vai dar a mesma, né? Então, eu vou trabalhar com o que eu chamo de círculo trigonométrico, é um círculo de raio 1. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Pega um círculo de raio 1 e coloca o triângulo dentro desse círculo. Olha aqui o triângulo dentro do círculo, por exemplo, né? Aqui é 90 graus, aqui é o ângulo que eu estou olhando e aqui é o ângulo complementar dele, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo aqui é 15 graus, aqui é 90 e aqui é o que falta para dar 180, evidentemente, né? E esse triângulo aqui, ele é o quê? Ele é retângulo. Para mim calcular o seno, eu preciso pegar o capeta oposto e dividir pela hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, então o cosseno desse ângulo, o seno desse ângulo é justamente essa alturinha aqui, ó, essa altura. Já o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 1, então é justamente esse comprimento. Então deixa eu dar algumas instruções também sobre o ciclo trigonométrico, né? Ele tem raio 1, ele tem 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Tem essa cara. Vocês podem medir em graus ou em radianos, né? Em graus vai de 0 a 360 graus, em radiano vai de 0 radiano até 2π radianos, tá? Então, as funções básicas que a gente vai brincar é seno, cosseno e tangente. E eu vou mostrar o que acontece no GeoGebra com essas funções, tá bom? Vamos, então, para o GeoGebra. Eu vou tirar esse compartilhamento aqui do PDF e vou compartilhar com vocês um pouquinho o GeoGebra para a gente ver as funções trigonométricas. Eu vou pegar esse arquivo aqui. Esse arquivo não é meu, tá? Conforme eu já falei na apresentação, é do Everton Augusto Vitória, tá? É um ciclo trigonométrico, tá? Deixa eu ver se ele está aparecendo já na tela de vocês, tá? Vou mostrar para vocês, então, como funcionam aí as razões. Vou começar com o seno. Vou marcar o seno aqui. Ó, vou então colocar o meu triângulo aqui, né? Ó, vou marcar o seno. Então, a gente percebe o quê? Já que essa altura aqui é o seno, ela está sendo espelhada aqui no eixo Y, tá bom? Se eu pegar um ângulo bem zero, a altura ali é zero, né? E essa altura vai aumentando à medida que eu vou aumentando o ângulo. Tá vendo? Ó, vou aumentando o ângulo, essa medida vai aumentando até chegar em 1, né? Mas aqui, ó, sai do zero e vai aumentando até chegar no 1. Enquanto eu estava aumentando o ângulo aqui, essa medida está sendo plotada aqui nesse gráfico do lado de cá, né? Aqui tem os valores de x e aqui os de y. Né? Então, para x igual a zero, a altura é zero. Se eu começar a aumentar o valor de x, que é o ângulo, a altura começa a aumentar. Quando eu chego aqui, por exemplo, no 45, né, o 45 está por aqui, ó, né, eu estou ali na altura raiz de 2 sobre 2, 0,7. Se eu pegar aqui no 30 graus, cadê o 30 graus? 30 graus é um π sobre 6 radianos, né? Qual que vai ser a altura? A altura vai ser 0,5, né? Que é a metade, meio, vocês se lembram? E quando eu chego no π sobre 2, que é o 90 graus, eu chego no valor máximo desse comprimento desse cateto, né? Que é 1. E se eu passar aqui do 90, vocês percebem que o comprimento ali começa a diminuir de novo. Vai diminuindo, diminuindo. Quando eu chego em π radianos, a altura é zero. E se eu passo para o terceiro quadrante, vocês veem que o comprimento aumenta, só que eu estou vindo aqui para o lado negativo. Isso aqui está sobre um plano cartesiano. Então, na verdade, ele está diminuindo, indo de 0 para menos 1. E, na verdade, quando eu chegar em 3π sobre 2, ele chega no menos 1. Depois ele começa a aumentar de novo, volta para o 1. E eu fiz um período, né? Uma volta dessa é um período. Né? Então, o período da função seno é 2π. Né? Então, você quer olhar para o seno, olha para aquele valor em vermelho, tá? E ele está sobre o eixo Y, né? Então, aqui no primeiro quadrante ele é positivo e crescente, no segundo quadrante ele decresce, mas é positivo, no terceiro quadrante ele decresce e é negativo, e no quarto quadrante ele cresce de novo, mas ele ainda é negativo. E se eu continuasse dando voltas, ele continuaria
fazendo o período dele, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, como ficaria, continuaria essa curva. Essa aí é a função seno, tá bom? Vou apagar a função seno. Tá? Deixa eu ver se tem como apagar aqui. Não, não tem, né? Vamos fazer a função cosseno. A função cosseno, você pensa que o cosseno de 0 é 1, né? Porque o cosseno é esse cateto aqui embaixo, né? Então, conforme você vai aumentando o ângulo, você vê que esse cateto é azul, ele vai diminuindo, olha só. Vai para 0 e depois começa a ir para valores negativos, porque ele está no eixo das abscissas. Vai até o -1, depois ele volta a crescer, voltando para 0, quando chega no 3π/2, e depois continua crescendo até 1, quando chega no 2π. Esse aqui é o período da função cosseno, né? De 0 a 2π. Você vê que ele sai do valor 1 em y, aqui no eixo y, aqui, que é correspondente ao eixo x aqui, né? E no primeiro quadrante ele decresce, é positivo, no segundo ele decresce, é negativo, depois ele cresce, mas é negativo, e depois ele cresce, é positivo. E se eu colocar aqui para ela continuar para sempre, essa é a cara da função cosseno. Tá? Essa é a função cosseno. Vou desmarcar a função cosseno e vou mostrar um pouquinho da função tangente. Mas a tangente você sabe que é seno sobre cosseno, né? Eu poderia marcar aqui, ó, a função tangente. A função tangente, ela vai aparecer aqui em rosa o valor da tangente, tá? Então, ó, aqui inicialmente é 0 e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Só que ela cresce de forma diferente, né? Olha ali como ela cresce. Olha só a cara da função tangente. Analisem aí o comportamento da função tangente. Vou marcar as três aqui juntas para vocês verem, tá? São seno, cosseno e tangente. Vocês viram também que o domínio do seno e do cosseno são os reais. Porém, a imagem dele fica entre -1 e 1. Já a tangente e o domínio são os reais, excluindo os múltiplos de π/2. Né? E o domínio, né, e a imagem são todos reais. Né? Deixa eu ver aqui se eu tenho... Vou mostrar mais um pouquinho para vocês do seno e do cosseno na apresentação. Né? Tá, então vimos um pouquinho no Wikipedia. Olha aí alguns pontos do seno, o gráfico do seno, né, o seno visto de mais longe, vocês percebem que a imagem é entre -1 e 1, mas o domínio são todos reais. Já o cosseno, né, vem aí um período, né, indo de 0 até o valor de 2π, né, que é o 6,28, né, por aqui. Visto mais de longe, você também percebe que ele vai de -1 até 1 e que o domínio são todos reais. A tangente, a tangente aqui, a gente percebe que para 0 a tangente é 0, para π/2 a tangente não existe, ela existe para π, mas não existe para 3π/2 e assim por diante. O gráfico da tangente. A gente pode ter variações das funções trigonométricas, né? Por exemplo, a gente pode ter algum número multiplicando o valor de x aqui dentro, ou alguma constante aqui fora, ou alguma outra coisa, tá? Eu vou recomendar que vocês brinquem com as funções trigonométricas no GeoGebra também, para vocês entenderem completamente as funções trigonométricas. No mais, o que eu quero muito de vocês, e que vocês querem para tirar nota boa na prova, é se debruçar sobre a construção de gráfico das funções. O intuito dessa disciplina é preparar vocês para a disciplina de cálculo diferencial integral, que são as operações de diferenciação, integração com funções, né? Inicialmente com funções de uma única variável, que é o tema desse curso de pré-cálculo de fundamentos da matemática. Então, o que vai ajudar muito vocês em cálculo é conhecer o comportamento das funções, é estar familiarizado com as funções, é olhar para uma expressão e imaginar o gráfico dela. Quando o professor estiver falando alguma coisa do gráfico, se você conhece o gráfico da função, se você se lembra do gráfico, às vezes nem precisa de você fazer uma conta complicada, você sabe o que vai acontecer. Porque imagina que alguém pergunta para você, o que vai acontecer numa situação modelada por uma equação exponencial, né, crescente,
Quando os valores de x crescem muito, você já imagina o gráfico e já fala, não, os de y vão crescer mais rápido ainda. Então, o importante é isso. Façam muito gráfico de função exponencial, logarítmica e de todas as funções trigonométricas. Próxima aula já é a nossa prova da avaliação 3. Então, caprichem, qualquer coisa podem me procurar. Pessoal, muito obrigado a todos. E seguimos. Essa é a nossa última avaliação. Então, tem que fazer bonitinho, entregar, porque senão já era, né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado a todos.